Agora eu gostaria de chamar o economista Luiz Maia, do blog Educação de Bolso. Ele vai falar sobre a nova poupança e a rentabilidade do mercado de renda fixa. Muito bom dia a todos e a todas. Gostaria de começar agradecendo o convite de estar aqui e parabenizar, registrar aqui minha profunda admiração por essas duas grandes instituições, o Grupo Diários Associados e a Caixa Econômica Federal, que se reúnem para essa iniciativa tão importante. Tá? Eu compartilho a maior parte das opiniões expressadas aqui pelo meu colega de blog, Marcelo Barros. É um grande prazer trabalhar com ele, sua apresentação foi brilhante, parabéns mais uma vez. E eu reitero uma coisa que o Marcelo registrou aqui, que nós estamos num momento muito especial. Os problemas que nós temos agora são problemas muito bons para a realidade brasileira. Nós temos renda em alta, e nós temos crédito mais acessível. Então é sempre bom a gente dar um pouquinho de perspectiva sobre onde nós estamos, para a gente reconhecer que apesar desses problemas de inadimplência, dessa preocupação com uma inadimplência relativamente alta, nós estamos experimentando problemas que, de alguma maneira, sempre foram desejados. A gente gostaria de ter chegado a esse ponto, né? Então o Brasil evoluiu muito. Este momento que a gente está participando aqui, de educação financeira, de divulgação de informação, é um momento muito especial e eu fico muito feliz de estar participando, até orgulhoso do nosso país de ter chegado a esse ponto. Aqui está o título da minha apresentação. Eu vou tentar me ater ao tema sobre a taxa Selic, o seu impacto sobre o mercado de títulos de renda fixa, e eu coloco aí logo de cara o meu e-mail. Claro que eu acredito que o Diário de Pernambuco mesmo vai disponibilizar o acesso a todas essas apresentações, mas se alguém quiser futuramente trocar alguma ideia, fazer alguma pergunta, sugestões, críticas, por favor, não hesitem em mandar aqui o e-mail para o luiz_maia@yahoo.com. Cuidado, por favor, tá? Não tem um .br no final, tá? A cada 6 meses tem um camarada lá em São Paulo que me manda um pacote assim com 600 mensagens. Olha, professor, chegou aqui, seus alunos continuam mandando para mim. As pessoas colocam um .br no endereço ali e acaba indo para um outro recipiente. Tá. A principal notícia que eu tenho para dizer a todos, a principal novidade que eu tenho aqui a falar, é que nós temos hoje uma vasta gama de veículos de informação sobre educação financeira. Esse é o principal. E eles não são pouco importantes, eles não são irrelevantes. Então a gente tem aqui os blogs do Diário de Pernambuco, com a Tatiana Nascimento, que já foi elogiada aqui, eu faço minhas palavras do Marcelo Barros, o Educação de Bolso nosso, meu e de Marcelo Barros, o Espaço da Previdência, vocês vão conhecer daqui a pouquinho ainda mais o Rômulo Saraiva, o Rodrigo Leone, o Diego Barreto, colegas lá do IBMEC também, o blog do Empreendedor, De Olho no Código. E aí tem também uma série de portais de informação gratuita, de boa qualidade, para as pessoas buscarem se antenar, né, se orientar na tomada de decisões de investimento, particularmente no mercado de renda fixa, que é o que eu vou falar com mais detalhe ao longo dessa apresentação. Tá, então nós temos aí o Portal do Investidor, que é mantido pela CVM, uma iniciativa do governo federal, mas eu até me desculpo aqui de não ter colocado a sugestão das páginas dos bancos públicos. Tanto o Banco Central, com a calculadora do cidadão, os bancos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, todos eles têm páginas muito informativas, com ilustrações, com simulações dos investimentos. Então muitas vezes o investidor pensa assim, ah não, eu vou ficar na poupança mesmo porque é simples. O que nós vamos mostrar aí é que essa postura um pouco confortável, ela não é mais apropriada com a boa parte dos investidores. Não é que a poupança seja ruim, mas eu vou explicar daqui a pouquinho de que maneira que ela pode ser complementar.
Então, eu realmente reforço que a grande mensagem que eu tenho a dizer aqui é que os desafios que nós temos naquele cenário turbulento, com a inflação sob controle e com a taxa de juros nesse piso histórico, né, no seu nível mais baixo da história, os desafios são que a gente precisa aprender um pouquinho mais. A gente precisa buscar essas fontes de informação e, de alguma forma, se preparar para fazer decisões mais apropriadas na alocação dos nossos recursos. Então, o meu colega Marcelo Barros mencionou aqui a questão da taxa Selic. Eu vou explicar rapidamente como que isso é importante para nós. A taxa Selic, esse nome Selic, misterioso, vem de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Blá, 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 blá. O que essa taxa realmente significa é que ela é o custo, a remuneração que o governo negocia diariamente com o mercado para os seus títulos que são negociados no curtíssimo prazo, no dia a dia. Então, diariamente o governo vai lá e compra um montão de títulos públicos, ou então vende um montão de títulos públicos, de modo a manter a rentabilidade desses títulos no nível de 7,25% ao ano, que é o nível atual. Ora, mas uma vez estabelecido este limite, essa taxa é referência tanto para a captação dos bancos, quando eles tomam recursos de cada um de nós, das famílias, como para o empréstimo. No caso do empréstimo, ele é só o primeiro dos elementos que compõem a taxa de juros de empréstimo. Então, além deste, vem a tributação sobre operações de crédito e ainda vem o spread bancário, que seria a margem de lucro, os custos administrativos que os bancos têm e tudo mais. Então, se aquele núcleo ali, referente ao custo básico do dinheiro, se eleva, toda a dimensão deste planeta aí vai também crescer. Então, na medida que a taxa de juros cai, ou a taxa Selic se eleva ou se reduz, a gente tem impacto sobre todas as taxas praticadas pelo banco, no lado do empréstimo e do lado da captação. A nossa principal preocupação aqui hoje, pelo menos nesta minha breve conversa com vocês, é falar sobre o lado da captação. E aí é importante também a gente lembrar que existe uma irmã gêmea da taxa Selic, que acompanha muito proximamente o valor da taxa Selic, mas é que é chamada de CDI. Então, se a Selic reflete a taxa de remuneração que os investidores acabam exigindo, negociando com o governo para reter títulos públicos, o CDI, essa taxa CDI, ela é uma irmã gêmea que serve para o mercado interbancário. Então, os bancos compram lá do governo um montão de títulos públicos, mas ao longo do dia, conforme eles façam mais empréstimos ou eles captem mais recursos do público, eles também têm a possibilidade de trocar entre os bancos aqueles mesmos títulos públicos. E aí eles vão fazer essa troca de maneira a remunerar a uma taxa muito, muito próxima da Selic, mas que ganha um nomezinho especial, CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, entre bancos, né? Pois bem, por que eu falei dessa CDI? Porque ela vai aparecer como referência para CDBs, para fundos DI, de depósito interbancário também, vai aparecer como referência para um monte de títulos de aplicação de renda fixa, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Era impossível começar a falar dos próprios títulos de renda fixa sem mostrar para vocês essa costela de elefante aqui, ou sei lá, de uma espécie de um dinossauro que tem aí. Observe o que nós temos. Esse gráfico foi composto lá por um portal de notícias do Estadão, e ele mostra que ao longo do tempo a taxa Selic ela flutua. Tem uma brincadeira muito sem graça, mas que os economistas acham graça. Fala assim, é muito fácil prever o comportamento da taxa de juros. É só você falar, ela flutua. Ah, bom, mas você não está prevendo nada, né? Mas de toda forma. A ideia é que, ao longo do tempo, essa taxa Selic deve subir toda vez que, como o Marcelo explicou aqui, o governo se preocupa com uma taxa de inflação alta demais, e ele deve cair toda vez que a preocupação do governo se orienta mais para o lado da aceleração da economia, manter a taxa de desemprego baixa e tudo mais. Então, hoje nós vivemos um momento muito feliz de taxa de juros em queda. Gente, vamos lá, aqueles de vocês que são um pouquinho mais velhos como eu, um pouquinho mais antigos como eu, se lembram que era comum no Brasil a todo mês, mês após mês, a gente falar de inflação em alta
taxa de juros em alta e desemprego em alta. Nós vivemos um momento muito especial, que a gente fala de desemprego na taxa mais baixa da história, a gente fala de taxa de juros em queda para patamares que eram inimagináveis no passado, mas que aí vão impor um outro desafio, que é o desafio do poupador. O poupador agora tem que se informar um pouquinho melhor para garantir a proteção do seu recurso contra a inflação e para conseguir taxas de retorno um pouquinho mais expressivas para o seu recurso, tá? Então, lembrando que as taxas Selic e CDI andam sempre juntas, se elas sobem, muitas pessoas vão preferir emprestar ao governo ao invés de emprestar aos bancos, a uma empresa ou a quem quer que seja. O governo, afinal de contas, tem a prerrogativa de imprimir moeda, imprimir dinheiro. Então é muito, muito pouco provável que o governo fique sem dinheiro para pagar suas dívidas. Se ele está oferecendo uma remuneração mais alta, com um risco praticamente zero, as pessoas vão preferir emprestar a ele. Se ele está oferecendo uma remuneração mais baixa, as pessoas vão falar assim, pô, talvez valesse a pena ocorrer algum risco. E aí vão acabar emprestando para outros agentes, tá? A maneira, os meios como acontece essa intermediação de recursos são principalmente através dos chamados investimentos renda fixa. Aí eu vou tomar aqui emprestado algumas declarações, algumas afirmações de um outro blogueiro, colega nosso, que é o Rafael Seabra. Ele descreve o mercado de renda fixa como sendo tipo de investimento que possui uma remuneração, um retorno de capital dimensionado no momento da aplicação. Vamos ser bem cuidadosos aqui. Não é que eu sei exatamente a quantia em reais que eu vou receber de remuneração pela minha aplicação, mas é que eu sei exatamente como ela vai ser calculada, já no momento da aplicação. Percebe que a ideia de renda fixa se contrapõe à ideia de renda variável, que vai ser a conversa do colega mais adiante, mas que na renda variável você vai depender do desempenho de uma determinada empresa ou de um determinado investimento. Se esse desempenho for bom, a remuneração vai ser alta. Se esse desempenho for ruim, você pode até não ter remuneração, ou até não retornar o capital investido. Taxas de retorno, digamos, negativas. Você perde uma parte do seu patrimônio. Isso não é o que acontece na renda fixa. O que acontece na renda fixa, a maioria das vezes, é que você tem remunerações maiores ou menores, mas na grande maioria dos casos você consegue, pelo menos, reaver o seu patrimônio. Então, os investimentos de renda fixa são considerados um pouco mais conservadores, um pouco menos arriscados e, de alguma forma, podem ter seus retornos mais elevados ou mais baixos, conforme a gente fale de produtos específicos. Eu estou com um probleminha aqui de dimensionamento da minha página, mas a gente tem uma lista que não está aparecendo aí para vocês, que eu vou mencionar mesmo oralmente, depois a gente tenta consertar e quem receber essa apresentação vai poder vê-la na integridade. A gente tem títulos, as aplicações como caderneta de poupança, tesouro direto, CDBs, fundos de renda fixa, todos esses são considerados aplicações de renda fixa no sentido de que eles já têm, antes, no momento da aplicação, definido como vai ser calculado aquele seu resultado. Essas aplicações, elas não cabem na regra de bolso. Infelizmente, eu não posso chegar aqui para vocês e falar assim, pessoal, é o seguinte, a dica, tá? Você tem poupança, já faz o bom trabalho de se proteger para o futuro. Na hora que as suas economias ultrapassarem o valor de 2 vezes o seu orçamento, salte para o CDB. Quando esse valor for 3 vezes ou 4 vezes o orçamento, comece a aplicar em renda fixa, em fundos de renda fixa. Não existe uma regrinha de bolso. E aí, essa é a notícia, digamos assim, mais chata que eu tenho que dar para vocês. A gente precisa estudar para conhecer esses produtos. A gente precisa ler esse blog. Então, por exemplo, sobre um desses ativos de renda fixa que a gente está falando aqui, chamado certificados de recebíveis imobiliários. Está sendo muito comentado hoje em dia. Tem um blog precioso, tem um post precioso preparado pelo colega Marcelo Barros lá na Educação de Bolso. Mostra como que é calculada a taxa de remuneração, mostra para que volume de recursos
que aquele produto é destinado, mostra como que se dá a negociação, com que frequência, a liquidez. E a nossa disciplina, eu já de cara, que gostaria de parabenizar aqui os colegas blogueiros, a nossa disciplina lá nos blogs associados ao Diário de Pernambuco é o lema do blog lá da Tatiana Nascimento, é o Abaixo o Economês. A gente se obriga, a gente se vigia para falar da maneira mais tranquila, mais fácil de ser entendida, compreendida possível. E aí entram as questões de tributação. Se eu ficar com o recurso aplicado por 90 dias, quanto que é o imposto que eu pago? E se eu ficar com prazos superiores a 6 meses, quanto que é o imposto? Está tudo lá explicadinho para cada um dos casos. O resultado é que a gente tem, na verdade, um panorama de rentabilidades para essas aplicações de renda fixa. E aí eu tomei emprestado uma outra tabela, nesse caso apresentado lá por uma revista de finanças, e que mostra, a partir do momento em que a Selic foi estabelecida em 7,25%, que é o ponto atual que nós estamos, como que está se dando a remuneração das principais aplicações de renda fixa. Observe que eu destaquei aí em amarelo o caso de 12 meses. E eu acho que esse é um caso para a gente ter atenção especial. Por quê? Porque é muito fácil a gente ter em mente quanto que está variando a inflação no espaço de 12 meses. Esses números são divulgados a cada mês e eles nos informam qual que é o nível de desconforto que o Banco Central e o governo pode estar com mais ou menos inflação. Portanto, a possibilidade de elevar ou reduzir os juros. Observem aí que a maioria das remunerações para 12 meses em aplicações pós-fixadas, que a gente vai explicar daqui a pouquinho o que significa basicamente, elas estão pagando algo na casa entre 5% e 6%. E quanto é a inflação acumulada nos últimos 12 meses? Ora, nos últimos 12 meses, a gente não sabe se nos 12 meses adiante vai continuar o mesmo nível de inflação. Mas nos últimos 12 meses a inflação é de 5,45%. Ora, então vamos olhar aqui. A gente está lá, a velha poupança, que paga 0,5% ao mês, mais a TR, que é uma taxa muito pequenininha hoje em dia, praticamente zero, tem lá um retorno de 6,17%. Então, quem tem aplicações da poupança que foram feitas anteriores à mudança das regras, devem guardar esse dinheirinho ali como sendo, pelo menos no médio prazo, uma ótima aplicação. Observe que quem tenta lá um CDB, que é um certificado de depósito bancário, uma forma que os bancos usam para captar recursos de nós, clientes, estão conseguindo, para períodos de 12 meses, algo como 5,20%, bem aquém do que pagava a velha poupança. Nas novas regras da caderneta de poupança, o valor está 5,03%. Aí, esse talvez seja um dos pontos mais interessantes dessa conversa. A inflação nos últimos 12 meses foi de 5,45%. A aplicação na caderneta de poupança, segundo a nova regra, está atualmente oferecendo uma remuneração de 5%. Então, quem mantém o dinheiro exclusivamente na caderneta de poupança sob as regras novas, mal e mal consegue manter o valor, o poder de compra do seu recurso. Ora, esta é a mensagem. É que a caderneta de poupança continua sendo um produto fantástico, não tem tributação, é simples, a gente saca, deposita a hora que quer, todos nós conhecemos, ninguém deve eliminar dentre as suas aplicações a caderneta de poupança. Agora, a gente deve compor as nossas aplicações com caderneta de poupança e aprender um pouquinho mais sobre outros produtos. Então a ideia é que cada um de nós, com muita prudência, com muita calma, comece a compor o que a gente chama de uma carteira de investimentos. Então a gente tem lá aplicações de CDB, a gente experimenta um pouquinho com o home broker, que é comprar e vender ações usando a internet, do conforto da nossa própria casa. E é claro, não posso deixar de falar de um dos produtos mais formidáveis que tem no mercado de renda fixa, que é o Tesouro Direto. Gente, o Tesouro Direto é uma dessas conquistas cidadãs do nosso país. Até alguns anos atrás, só podiam negociar títulos públicos
diretamente com o governo grandes fortunas, grandes bancos ou pessoas de muita posse. O Tesouro Direto é um mecanismo de leilão em que o governo vai lá e vende produtos do tamanho do bolso do trabalhador. Você pode fazer uma aplicação do Tesouro Direto, obter a rentabilidade que obtém o maior banco do Brasil, aplicando R$200. Você tem a mesma taxa, ou taxa muito parecida que obtém os maiores bancos do Brasil. Então o Tesouro Direto é um produto excelente, principalmente para quem pensa em prazos mais longos. Eu vinha conversando com um colega aqui, um pouquinho antes de começar a nossa conversa, e ele vinha falando dos seus planos de investimento de mais médio prazo, e ficava o tempo todo na minha cabeça a ideia assim, poxa, este é um cliente que vai gostar muito quando conhecer o Tesouro Direto. O Tesouro Direto permite a pessoa fazer uma poupança de médio e longo prazo, com uma taxa muito atrativa, muitas vezes se protegendo da inflação. Então tem títulos lá do Tesouro Direto, chamado, por exemplo, Notas do Tesouro Nacional, NTN, na classe B. Ah, mas eu não vou lembrar de tudo isso. Procure lá nos blogs do Diário de Pernambuco, você vai ler essas referências, tá? Pois bem, então tem títulos do Tesouro Nacional que pagam a taxa de inflação, seja ela qual for, mais 3%. Todo ano, por um prazo de 10, 15 anos. Ora, perceba que o investidor que compra um título como esse, segurando esse título até o final, ele tem a garantia de receber 3% acima da inflação. É um produto maravilhoso para fazer poupança de longo prazo. E fica, inclusive, muito melhor do que a própria caderneta de poupança. A remuneração vai tender a ser muito maior do que a própria caderneta de poupança num prazo mais longo. Tá. E aí, só para terminar essa minha conversa e abrir o espaço para perguntas, aproveitando aqui a imagem do colega, qual que é a minha bola de cristal? O que eu posso antever para os próximos meses e para os próximos anos? No mercado financeiro, a gente tem diversos mecanismos de apurar quais são as expectativas do pessoal mais sabido que negocia títulos públicos. E nesses mercados, que a gente chama de mercados futuros, existem sinais muito claros de que a taxa Selic provavelmente já caiu tudo que tinha para cair. De agora, todo mundo espera que ela permaneça nesse nível de 7,25 por mais alguns meses, e se a inflação, caso a inflação saia desse patamar de 5,5%, o Banco Central deve puxar um pouquinho a taxa Selic. Então nós estamos esperando, a maioria de nós, economistas, analistas do mercado financeiro, estamos trabalhando com um cenário em que a Selic permanece nesse nível atual por mais alguns meses e que possivelmente em 2013, dependendo de como que a economia tiver, a gente possa ter alguma elevação. Essas elevações são improváveis no momento, apesar de a inflação seguir resistindo em patamares elevados. Deixa eu só comentar um pouquinho sobre isso aqui, antes de encerrar esse papo. Gente, olha só, o Banco Central do Brasil, ele toma decisões muito complexas ao definir essa taxa de Selic de 7,25, porque ele toma decisões em relação ao futuro. Ele não quer subir essa taxa de juros e, eventualmente, criar desemprego, criar uma desaceleração maior da economia, frustrar os planos de investimento de empresas. Por outro lado, ele tem que subir essa taxa de juros toda vez que ele vê a inflação subir ou fugir do controle. Então, nesse caminhar da navalha, ele tem que antever o que vai acontecer no futuro. Hoje, o Banco Central tem uma aposta muito forte de que a economia não está apresentando riscos de descontrole inflacionário. E aí, por isso, ele não começou e não deve começar tão cedo a subir juros. A gente torce muito para que essa aposta esteja correta, porque assim a gente não vai ter, seja o nosso salário, seja as nossas aplicações, corroídas com uma taxa de inflação mais alta. Mas, de toda forma, nós vamos precisar monitorar acompanhar essa evolução pelos próximos meses. O investidor brasileiro nunca abandonará a caderneta de poupança, essa é o que diz a minha bola de cristal. É um produto que está muito de acordo com o gosto do brasileiro, com a familiaridade que ele tem, o perfil que ele tem.
Então a caderneta de poupança continua sendo um produto campeão. O fato dela ser de tributação zero até um determinado patamar é muito interessante. Agora, o investidor brasileiro está na hora de começar a aprender um pouquinho mais. Manter as suas aplicações em caderneta de poupança, mas começar a compor a sua carteira com outros produtos que os bancos estão aí oferecendo e que vão ampliar a sua remuneração. Por fim, só para aqueles de vocês que já têm algum conhecimento sobre esse mercado de renda fixa e que já aplicam em títulos de renda fixa, a gente tem que tomar um cuidado sobre essa dança, essa disputa entre títulos pré-fixados e pós-fixados. Os títulos pré-fixados já estão dizendo, no momento da compra, do investimento, já estão dizendo: este título vai pagar uma taxa de juros de 8% ao ano. Ponto. Ah, mas se a inflação? Não, 8%. Ah, mas se a economia? Não, 8%. Ele vai pagar 8% ao ano. Esses são os pré-fixados. Esses daí, geralmente, pagam uma taxa de juros um pouquinho mais alta, porque ninguém sabe se a inflação pode, mais adiante, fugir do controle. Então, acaba remunerando o investidor por assumir esse risco. Os títulos pós-fixados são aqueles assim: no momento final do resgate, do recebimento de volta do seu recurso, a gente vai olhar qual que é o nível da Selic. Se a Selic estiver alta, a sua remuneração é alta. Se a Selic estiver baixa, a sua remuneração é baixa. Ora, nesse caso, o que você tem proteção não é tanto contra a inflação, e sim contra flutuações na própria taxa de juros. E a nossa expectativa é que os títulos pré-fixados, eles se elevaram muito de preço, eles tiveram uma rentabilidade muito boa até aqui. E é muito provável que seja prudente desfazer-se deles agora e trocar, de agora para os próximos meses, trocar para títulos pós-fixados, apostando numa eventual subida da Selic lá no final de 2013 ou algo desse tipo. Mas vamos ser bem francos, tá, gente? Quando eu coloquei lá a bola de cristal lá na frente, é exatamente isso. Nenhum de nós sabe o futuro. A gente tem sempre que agir com máxima prudência, conhecer bem os produtos antes de tomar essa decisão. E eu convido todos vocês a partilhar, a trocar ideias, a colocar comentários lá nos nossos blogs. Eu vou confessar para vocês aqui, uma das maiores alegrias do blogueiro é quando ele recebe um comentário de volta de alguma coisa que ele escreveu. A gente fica, não é, Tatiana? Porque a gente percebe assim, poxa, não só a pessoa entendeu, como ela quer saber mais. E aí nos orienta para ir tocando na direção que vocês querem saber mais. Eu já tive leitores que colocaram lá para mim assim: tá, muito bem, mas fala um pouquinho mais sobre tal coisa. E aí não tinha nada a ver com o que eu tinha falado. Mas eu adoro esse tipo de colocação, porque nos orienta. O nosso trabalho de blogueiro é um trabalho voluntário. A gente participa desse movimento importante no Brasil de educação financeira, de contribuir com o desenvolvimento das famílias, da cidadania e tudo mais, e da cidadania financeira. Mas quanto mais vocês participarem, vocês trocarem ideia, mais legal vai ficar essa troca de informações, essas colaborações. Tudo bem? Tá, eu encerro por aqui, agradeço a todos e abro aí para algumas perguntas. Vamos aproveitar esses últimos minutos então para 2 perguntas. Quem quer começar? Manuel Lucena. Bom dia. Eu não conheço muito essa questão dos empréstimos, mas eu vi aí algumas colocações suas. Você falou de vários investimentos, poupança, CDB, renda fixa, tesouro direto. Aí eu fiquei aqui perguntando, desses investimentos, qual deles sofre tributação? Isso é imposto de renda, é isso? Eu queria O único investimento desses aí que não tem qualquer tributação, existe ainda certificado de recebidos, mas o principal que não tem tributação é a caderneta de poupança. E daí boa parte da sua atratividade. O fato da caderneta de poupanças não ser tributada é uma maneira de o governo reconhecer a importância da poupança para as famílias e falar assim: não, eu entendo que você está aqui protegendo a sua família do futuro,
das possibilidades e fazendo algo que vai ajudar todos nós. E aí ele não tributa. Mas CDBs são tributados, o Tesouro Direto é tributado, todos esses títulos tendem a ser tributados. Agora, sabe qual que é o grande pulo do gato? É o prazo. Se a gente entra no mercado de renda fixa, compra esses produtos e tem que sacar esses dinheiros, esses recursos, logo no final de 30 dias ou no final de 40 dias, a tributação vai vir mais alta. Ela vai chegar no patamar mais alto, que é de 22,5% da remuneração, do retorno. Se você deixar por prazos mais longos, e aí cada produto tem a sua regrinha, e se você deixar para prazos acima de 6 meses, 1 ano, aí você pode fazer essa tributação cair até 15% do retorno. Então, quanto maior o prazo que você deixa esse recurso, menor a tributação. E aí você me permite mostrar ainda mais a complementariedade da caderneta de poupança com esses outros produtos. Ora, eu preciso ter lá uma parte das minhas reservas que eu vou sacar a qualquer momento. O Marcelo Barros foi bem claro aqui ao dizer que a gente tem que evitar crédito rotativo e que a gente tem que evitar os juros do cheque especial. Ora, que produto há no mercado melhor do que a caderneta de poupança? Não há. Caderneta de poupança é um produto necessário para o maior investidor do Brasil. Para pessoas ricas, pessoas milionárias, também deveriam ter lá um recurso de caderneta de poupança para poder sacar a qualquer momento, independente da escala, do tamanho, do volume aplicado. Então, dentro dessa composição da carteira nossa, o primeiro passo é colocar ali 1, 2 vezes o nosso orçamento em caderneta de poupança. Conseguiu disciplina, teve uma renda excepcional, recebeu alguma herança, algum recurso que apareceu inesperado? Pronto, agora eu vou começar a pensar em produtos um pouquinho mais sofisticados. E agora eu já estou já estou protegido daquelas flutuações de curto prazo pelo meu dinheirinho ali na caderneta de poupança. Obrigado. Obrigado. Eu sou leigo no assunto, mas eu entendi sobre a taxa Selic. Eu acho que é um mecanismo que o governo tem para, quando a inflação está aumentando, aí ele aumenta a taxa Selic, para que não haja inflação. Mas eu pergunto, isso não inibe o crescimento econômico, na verdade? Quer dizer, ele passa a usar esse mecanismo para evitar o consumo. Certo? Para evitar o consumo. Mas não seria ideal que houvesse um pacto, talvez o Lula tenha feito na gestão dele com os empresários, com todos que lojistas, fabricantes, para que não aumentasse, mesmo havendo consumo, porque talvez houvesse um equilíbrio existente entre o ganho do empresário e aquele que o funcionário, o operário, aquele que recebe o seu salário. Não seria bom ideal isso aí? É muito pertinente a sua pergunta. A resposta, ela também é um pouquinho menos trivial do que se imagina. A ideia é que para existir um pacto, as duas partes têm que confiar uma na outra. O pacto exige uma credibilidade. E o nosso Banco Central hoje tem muita credibilidade. Isso é muito diferente do que a gente via no passado, né? Em que frequentemente nós brasileiros éramos surpreendidos com taxa de inflação muito mais alta a cada mês. Então a gente era sempre surpreendido, sempre aquela sensação de estar sendo enganado, de estar correndo atrás de uma corrida que a gente sempre perdia, de sair o nosso salário, a gente correr para o supermercado e fazer logo as compras do mês inteiro para não perder dinheiro ao longo do mês. Pois bem, a credibilidade era zero naquela época. Hoje nós temos um Banco Central que tem muito mais credibilidade, isso é ótimo. Mas, por outro lado, essa credibilidade tem que ser permanentemente garantida. Então, ao subir a taxa Selic, ainda que seja um pouquinho hoje, um Banco Central crível, ele já dá o sinal e todo mundo já maneira um pouquinho, já tira um pouquinho o pé do acelerador. E se essa credibilidade é grande, ele não precisa subir tanto a taxa de juros para obter o controle da inflação.
Então nós estamos exatamente nesse caminho. Se a gente colocar aquela Selic por um prazo mais longo, a gente vai ver que aquela costela de dinossauro, ela vem de 6 anos de flutuações, mas com uma tendência claramente de queda. Então cada vez mais o Banco Central tem credibilidade para, com pequenas variações da taxa Selic, controlar a inflação. Inclusive a presidenta Dilma agora, orientando o presidente da Espanha, disse que não praticasse agosto, mas que ele pudesse liberar o consumo, né? No sentido de liberando as taxas, diminuindo as taxas para que houvesse um bom consumo, para que os países da Europa pudessem sair dessa situação em que se encontram. E eu acho que a ponderação da presidente Dilma naquele caso teve muito impacto. Tem muita gente ouvindo o que ela está dizendo. É isso? Agradeço a todos. Obrigada. Muito obrigado.